Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Galera, não tô muito legal essa semana, então vou falar meio baixo aqui, ok? Mas acho que vai dar para fazer a nossa atividade normal. Vamos lá. Pessoal, depois de falar de teoria de cores durante alguns exercícios, a gente vai falar de algumas teorias básicas de desenho. Então, quando a gente pensa em desenho, existia um autor, Vasily ou Wallace, nunca sei como é que pronuncia certinho, Kandinsky, de origem russa, que ele vai escrever algumas coisas bem interessantes pensando em teoria de desenho. Então, basicamente, esse cara vai ser um dos primeiros a desenvolver uma teoria um pouco mais complexa de desenho e pensando principalmente em ponto, linha e plano. Tanto é que esse é o nome de um livro famoso dele, Ponto, Linha e Plano. E eu vou desenvolver alguns exercícios aqui com vocês, pensando nisso, em ponto, linha e plano. Nossa, mas o que dá pra gente falar sobre ponto, né? Olha, galera, dá pra pensar algumas coisas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Pra vocês terem noção, o livro tem umas 160 páginas, eu acho, mais ou menos. E ele é inteiro sobre ponto, linha e plano. Então, deixa eu explicar primeiro um pouquinho para vocês. Qual é a ideia do ponto? O ponto, ele é o elemento básico da linguagem visual. Seja pintura, seja desenho, mas ele é o elemento básico. Então, ele é o primeiro elemento que a gente vai ver. Ele é aquele que começa todo o trabalho, né? Afinal, assim que eu posiciono o lápis, o pincel, o que for na minha tela ou na minha folha, eu já percebo, naquele instante, a formação de um ponto, né? Quando eu faço isso, quando eu pressiono. Então, por isso, ele é o elemento básico. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai falar um pouquinho sobre ponto. Para isso, eu vou mostrar para vocês a técnica do pontilhismo, que a gente já usou algumas vezes. Só que agora pensando nos nuances que a gente pode obter do pontilhismo, misturando cores, misturando com o preto. Uma atividade que é legal para entender um pouquinho melhor como que o pontilhismo funciona. Vamos entender um pouquinho então primeiro. Ó, galera, para quem não pegou ainda, eu estou fazendo o quê? Uma grade de 3x3 aqui, tá? Que é a região onde a gente vai trabalhar o nosso exercício de pontilhismo. Galera, essa técnica ela vai surgir em um movimento chamado divisionismo. Qual que é essa ideia? Um pós-impressionista, Seurat ou Seurat, nunca sei como pronunciam o francês, ele vai pegar várias ideias ali dos impressionistas que queriam trabalhar com cor e vai perceber que para manter as formas, porém para usar as cores de uma maneira mais interessante, como os impressionistas faziam, ele pode fazer o quê? Misturar cores. Então, ele pode misturar de uma maneira que a gente faz isso aqui, bate vários pontinhos de alguma cor, e depois vários pontinhos de outro. Por quê, né? De onde vem essa ideia dele? Havia um físico, não vou lembrar o nome dele agora, tá, gente? Desculpa. Que atuava com uma fábrica de tapetes. E esse físico, ele começou a receber muita reclamação de que as cores dos tapetes não estavam boas. Mas ele usava um excelente pigmento. Quando ele reparou que o problema não estava no tapete, estava no olho humano. Como assim? O tapete ele vai ser feito por uma malha, né? Então ele tem isso aqui, ó. Uma cor em uma direção, certo? E uma cor em outra direção. Beleza. A questão é que quando isso aqui está próximo e está grande assim, a gente vê azul e vermelho. Porém, por causa da maneira como a gente percebe as coisas, como isso aqui está bem pequenininho afastado, a gente não vê nem azul nem vermelho. A gente vê violeta, que é a mistura dos dois. Então, quando ele percebeu isso, ele falou sobre essa teoria, ele explicou que o nosso olhar funciona dessa maneira. E foi a partir disso que Seurat criou o divisionismo. Por que divisionismo? Porque é a repetição de elementos. Pode ser pontos numa área, podem ser traços, podem ser pinceladas. Então existem várias opções. O pontilhismo é a ideia de usar, obviamente, pontos. O que a gente vai fazer aqui, gente? Ó, aqui eu vou fazer
vou utilizar uma cor primária. Eu estou usando canetinha hidrocor, tá? O que a gente chama de canetinha mesmo. Então, vermelho. Aqui eu vou aplicar outra cor primária, que vai ser o azul. E aqui em cima eu vou deixar mais claro. E aqui menos claro ou, né, mais escuro. Por que eu coloquei o menos claro? Só para a gente perceber que são opostos, né? Como que a gente pode obter, então, claro e escuro com o pontilhismo? Vamos ver aqui com o vermelho primeiro. Eu posso colocar uma quantidade menor de pontos numa região. Tá vendo? Eu estou preenchendo bem, né? Não estou deixando espaço aberto. Mas eu estou preenchendo menos do que eu vou preencher embaixo, vocês vão ver. Com a canetinha, galera, nunca batam com muita força, tá? Por quê? Vai destruir a ponta da caneta. E aí o pigmento já não sai direito. Outra coisa importante, dessa maneira, com o pontilhismo, eu consigo usar vários papéis diferentes para a canetinha. Entretanto, se eu tentar preencher a área, se eu tentar pintar mesmo com a canetinha, eu vou destruir o meu papel. Preciso de um papel bem mais grosso, né, de uma gramatura maior, que a gente fala. Porque ela tem aqui a tinta dela, né, com base álcool. E por causa disso, aliás, desculpe, com base água, por isso que é hidrocor. E por causa disso, né, a água no papel vai destruir. Então beleza, terminei de preencher essa área. Como que eu vou obter agora uma área mais escura? Assim, ó, gente. Vou ampliar a quantidade de pontos. Ó, pode ver que eu estou batendo rápido, mas não estou colocando força, não estou colocando intensidade. Funciona com qualquer material, tá, gente? Eu gosto da canetinha porque já solta bastante tinta, já fica um ponto um pouco mais largo. É um material que muitas vezes, se você não utilizar dessa maneira, ou até com traçado, também funciona, né? Como eu falei. Aí a gente ainda está falando de divisionismo. Bom, pessoal, dando sequência aqui, agora se eu quero fazer a parte de baixo mais escura, como que eu posso fazer isso? Eu vou preencher também com o vermelho, mas para deixar essa parte mais escura, também vou colocar o quê? O preto depois. Então eu vou colocar o preto mais o vermelho para deixar mais escuro. Então posso ter essa mistura com uma caneta preta. Terminar de preencher bem a área. Pessoal, se vocês escutarem uns grunhidos de fundo, parecendo uma coruja, é minha gata. Beleza, eu tenho então uma área bem preenchida, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou com a caneta preta aqui. Com a caneta hidrocor preta, com a canetinha preta. Isso vai permitir que essa área fique um pouco mais escura. Então posso, através do pontilhismo, misturar essas cores como o Sorá fazia. Essa aqui é a ideia, né? Lembrando que para isso funcionar, é ideal que os pontos sejam pequenos e que eles estejam próximos, tá, gente? Aqui, por exemplo, até poderia preencher um pouco mais, mas nossa, ia levar um tempão o vídeo. Então a ideia, se vocês quiserem, é preencher ainda um pouco mais, ok?
E temos aqui então um vermelho mais escuro. Certo, pessoal. Com o vermelho pronto, vamos para o azul então. Basicamente, qual que é a ideia aqui? Por que eu falei para a gente pegar duas primárias? Porque aí a gente vai ver como alterar os tons, né? Utilizando preto, diminuindo a saturação. E depois a gente vai ver como que a gente pode misturar também essas cores. Então, na coluna do meio, eu vou misturar o vermelho com o azul depois. Ó, galera, tá vendo que os pontinhos estão ficando mais precisos do azul do que ficaram do vermelho? É por causa daquilo que eu comentei com vocês. É a maneira de usar a caneta. O vermelho, infelizmente, já deu uma destruída na ponta. Já não tá tão legal assim. E o azul tá com a ponta bem certinha, bem bonitinha. Então ele fica com esses pontinhos, né? Todos certinhos, todos corretinhos. Tomar cuidado para deixar bem distribuídos os pontos, né? Não posso fazer uma sequência, não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui fica bem estranho. Eu não posso ter um ritmo, né? Ter uma sequência muito óbvia. Eu preciso distribuir mesmo. Senão isso aqui não funciona. E beleza, para essa região que eu quero mais clarinho, eu vou parar por aqui. Vamos agora para a parte de baixo, para deixar um pouco mais escuro. Eu vou aumentar a quantidade de pontos, né? Como a gente já viu. Então vou até aqui colocar um pouquinho mais rápido esses pontos. Olha, como a ideia, pessoal, é sempre segurar a caneta perto aqui de 90 graus, para esses pontos ficarem mais parecidos, para eles não ficarem pontos muito largos, né? A gente tem a mania de achar que um ponto é isso aqui, né? Precisa ter esse formato certinho. Mas se eu bato a caneta aqui assim, isso aqui também é um ponto. Se eu bato a caneta, sei lá, assim, isso é um ponto. Se eu bato com um pincel e fica as ranhuras do pincel, isso também é um ponto. Então a ideia do ponto é essa conexão, né? Esse momento que o material toca a folha pela primeira vez. Essa pressão que ela não tem direção, né? Ela é centralizada, ela acontece naquela região, somente naquela região, que é diferente da linha que tem direção, né? A tensão dela é empurrar para o lado, enquanto o ponto ele está todo tensionado aqui. Parece até meio loucura falar desse jeito, né? Mas é por aí que a gente vai entender um pouco melhor os elementos visuais. Preencher um pouquinho melhor aqui no meio. E ok, a gente já tem uma área muito mais concentrada. E aqui então, mais uma vez, a gente vai preencher com o azul e mais os pontos pretos. A ideia, como eu já comentei com vocês antes, né, dessa playlist de exercícios, é trazer uma série de atividades aí que são mais simples, para a gente entender na prática a teoria de desenho. Falamos muito de teoria de cor, ainda tem mais um vídeo que eu preciso fazer sobre teoria de cor,
Agora estamos começando a falar sobre os elementos visuais, também vão ser vários vídeos, tem bastante coisa para falar. Mas depois que a gente faz essas atividades mais simples, o interessante, o ideal, é colocar tudo isso que está sendo apresentado nessas atividades em ilustrações, em, de repente, desenhos de personagens, enfim, em desenhos mesmo. Tentar pegar essas ideias, essa teoria e aplicar naquilo que está sendo desenvolvido. E isso é o que faz mais sentido, né? Isso é o que fica legal. Afinal, é para isso que a gente estuda toda essa teoria, para conseguir utilizar, para entender um pouco melhor como funciona a linguagem do desenho. Então, eu recomendo fortíssimo para vocês que depois desses estudos, né, daquilo que é passado em um vídeo, no outro, vocês tentem colocar isso em prática. Sobre a cor em si, eu mostrei como a gente faz os discos de cores, o que são cores primárias, secundárias, terciárias, as 3 características, né, saturação, tom e matiz. Mas ainda vai ter mais um que eu vou explicar um pouquinho melhor como que a gente usa esse disco. Vai ficar ainda mais interessante para desenvolver isso na prática. Terminei então a área do azul aqui também e vamos fazer o que a gente fez no outro. Agora um pouco de canetinha preta para deixar essa região mais escura. Pode ver que os pontos da canetinha preta já estão ficando bem maiores, porque a ponta está bem detonadinha, ó. Isso é de algum momento, ou que eu emprestei para um aluno e ele deu uma pressionada bem forte nessas canetas, né? Pré-pandemia, algumas delas eu tenho há bastante tempo, ou fui eu mesmo quem fiz isso. Beleza. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui no meio, então? Misturar as duas cores. A ideia aqui é ter o vermelho, aqui ter o azul, aqui ser mais claro, aqui mais escuro, e aqui a gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, vamos primeiro colocar aqui o vermelho sem muito excesso. E agora eu vou tentar colocar ainda menos do que foi colocado aqui e aqui. Por quê? Porque eu vou ter que entrar com a outra canetinha ainda. Então a ideia é continuar tendo poucos pontos, só que agora vai ter azul e vai ter vermelho. Aqui nesse caso, inclusive, a gente vai ser um pouquinho prejudicado na hora de misturar os dois, nessa primeira região, que é mais claro. Por quê? Os pontos do vermelho estão mais largos, então não vai ficar uma mistura tão legal assim. As duas canetas deveriam estar iguais, para facilitar. Na hora eu peguei o vermelho, eu só percebi isso depois que eu já tinha começado aqui a gravar o exercício, mas tudo bem. Vou colocar mais um pouquinho agora de vermelho aqui. E vai controlando, né, gente, para ter uma mistura legal. Quando a gente tem poucos pontos assim, quando não é uma área bem preenchida, essa mistura vai ser menos óbvia. Ela não vai funcionar tão bem assim quando a gente bate o olho. Quando ela vai funcionar? Os pontos mais unidos, né? E essa imagem mais afastada da gente, de preferência. Vamos aqui agora então para a parte de baixo. Agora sim com a presença de muito ponto, né? Eu aconselho, tá, gente, que vocês não fiquem muito numa área só, vai distribuindo os pontos, e se precisar voltar em alguma região, depois vocês voltam, para não deixar uma região muito mais escura que a outra. Então vai distribuindo primeiro, preenche todo o quadradinho, depois vocês podem retornar.
como ainda vai entrar o vermelho aqui, acho que por enquanto tá bom de azul. Talvez eu coloque um pouquinho depois. Vamos começar a colocar o vermelho já. Galera, e se vocês lembram ali do nosso disco de cores, né? Quando a gente está fazendo as cores secundárias, quando eu misturo azul e vermelho, eu obtenho violeta. Então, quando a gente olhar isso aqui de longe, eu vou observar isso aqui muito mais puxado para o violeta do que para o vermelho e para o azul. Agora eu vou exagerar um pouco mais aqui no vermelho e depois vou estar com um pouco mais de azul também, para preencher melhor aqui essa área. E isso também, né, gente? Se eu tiver mais pontos vermelhos do que azuis, essa região vai ficar mais puxada para o vermelho, óbvio. Eu vou ter mais pigmento vermelho, vai se destacar mais o vermelho no meu olhar. Então eu posso também decidir se uma área puxa mais para uma cor ou para outra, conforme eu aplico essas cores. E vamos colocar um pouquinho mais de azul novamente. Beleza, pessoal. A gente terminou aqui essa área, né? Agora já fica bem mais visível o violeta. Espero que fique aí para vocês também pela câmera. E vamos para a última parte. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou preencher com bastante azul aqui essa região, colocar o vermelho e colocar o preto. Como vocês já viram fazendo isso ali em cima, eu vou dar uma cortada aqui nessa parte, vou dar uma acelerada para não demorar tanto. Terminei aqui de misturar, né, o azul e o vermelho igual eu fiz em cima. E agora vamos entrar então com alguns pontos da cor preta aqui para aumentar o tom dessa região. Galera, basicamente é isso, tá? Eu consigo brincar com a ideia dos pontos mais próximos, uma quantidade maior de pontos, como a gente fez nas regiões aqui do meio e de baixo. Eu consigo brincar com a quantidade menor de pontos, esses pontos mais afastados. E eu consigo também misturar as cores, inclusive acrescentando aqui o preto para deixar o tom um pouquinho mais escuro. Conselho que depois de fazerem a grade aqui 3x3, os 9 quadradinhos, vocês tentem colocar isso na prática em algum desenho, beleza? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.